Estamos de volta com Rede Notícia em transmissão simultânea na TV Horizonte, canal 30.1, no nosso YouTube, @tvhorizonte.oficial e também no som estéreo digital da América FM em 107,1 e na Cultura M, na frequência modulada, na amplitude moderada dos 830 kHz. 12 horas e 38 minutos. Quando eu falo de rádio AM, Janaína, eu me arrepio inteiro. Eu lembro lá do meu início de carreira, eu cresci ouvindo rádio e AM. Aquele sonzinho de lata enlatada é tão gostoso. É bom demais, viu? Nossa, mãe do céu, oh, que maravilha. Ô, Janaína, teve pesquisa divulgada nesta sexta-feira de intenções de voto para governador do estado de Minas Gerais, né? Pois é, isso mesmo, viu, gente? Já saiu a pesquisa, ontem a gente comentou a pesquisa para as intenções de presidente e hoje a pesquisa Genial Quest, né, fez o levantamento para governador. E olha só, o senador Cleitinho, do Republicanos, lidera essa pesquisa, né, com a intenção de voto no primeiro turno para o governo aqui em Minas Gerais em 2026. Segundo esse levantamento da Genial Quest, que foi divulgado hoje, o senador tem 28% de votos previstos para o primeiro turno. E logo depois vem o Alexandre Calil com 16%. O Alexandre Calil que está sem partido atualmente, viu? Rodrigo Pacheco, do PSD, e Matheus Simões, do Novo, apresentam 9% e 4%, respectivamente. Os indecisos somam 17% dos entrevistados e branco e nulo 26%. Meu Deus. Pois é, as pessoas... Se for parar aí, branco e nulo mais indeciso, já dá 43%. Pois é, Tem muita água para rolar essa história ainda. Exatamente. E esse levantamento também aponta uma queda de popularidade do governador Zema, do Novo, de 7 pontos percentuais nos últimos 6 meses. Porém, o governador segue com 55% de aprovação. Outros 35% desaprovam o trabalho de Zema, um aumento de 5 pontos percentuais, e 10% não souberam opinar. Olha só, o levantamento também perguntou aos entrevistados sobre outros setores, né? De fevereiro para agosto, né? Que foi a distância de um levantamento para o outro, que tiveram um aumento de avaliação negativa, como por exemplo saúde, educação e segurança pública. Em 6 meses, a saúde bem avaliada por 37% dos mineiros caiu para 35%, enquanto o percentual que achava o setor ruim subiu de 25% para 28%. A avaliação positiva da educação caiu 7 pontos percentuais, de 50% para 43%, enquanto a percepção negativa aumentou de 17% para 22%. A segurança agora está mal avaliada por 29% dos mineiros, frente a 23% em fevereiro, que achavam o setor ruim em fevereiro. Nessa área, a avaliação favorável do governo caiu de 41% para 38%. O levantamento foi feito entre os dias 13 e 17 de agosto, foram ouvidos 1.482 pessoas em Minas Gerais e a margem de erro estimada é de 3 pontos percentuais, para mais e para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Alguns números interessantes. Por exemplo, no início da semana a gente trouxe aqui os dados da Real Time Big Data, né? Para o governo do estado. E a diferença abissal, né? Sim. O Cleitinho lá tinha entre 42%, 43%, aqui ele tem 28%. Calil, que isso foi testado num cenário aqui, já entra e tem o mesmo os 16%. Que eu acho que aqui tá valendo muito mais o que a gente chama de recall, né? Que é o fato da aparição pública e da lembrar esse primeiro nome. Lembrar o nome da pessoa, né? Exatamente. E outros tem muito nomes... disso. O Calil que teve recentemente aí numa polêmica, falando que se ficaria inelegível ou não, né? Já reverteu, né? Exatamente. Talvez possa ser por isso que o nome dele esteja lembrado. E o Alexandre Calil vem viajando, não só por Minas Gerais, mas são sucessivas idas a Brasília para estar negociando algum partido para poder desembarcar e conseguir a sua... Se a gente for validar, faltou 1 ano mesmo, né, gente, para essas eleições. A esquerda, o presidente Lula ainda não definiu o nome, não se sabe se o Rodrigo Pacheco vem ou não vem, afinal de contas, existe uma possibilidade dele desembarcar no Supremo Tribunal Federal, com uma
uma antecipação da aposentadoria do Barroso. Inclusive, isso até já ventilado por Gilmar Mendes, que é o decano do STF, falando, olha, ele é o nosso candidato. Chegou a afirmar isso na semana passada. E o Matheus Simões, que tenta quebrar a bolha do desconhecimento sobre ele. Ele é vice-governador, tem viajado muito, hoje, inclusive, está na zona da Mata Mineira, ontem estava no norte de Minas Gerais, eu ia até quase limite com a Bahia. Ele estava lá em Manga, inaugurando, iniciando obras de construção de uma ponte lá, que requerida por muita gente. Estava lá nessa região, agora está na região da Zona da Mata. Teve o bar ontem, agora pela manhã, e agora, nesse momento, está em Juiz de Fora. Eu ia até comentar sobre isso, André, essa questão desses nomes, já são alguns nomes conhecidos, mas será que viria algum outro nome, né? Outros nomes, novidades? Eu acho muito difícil, eu acho que é com isso aí que nós vamos. Olha só, gente, nós vamos agora conversar por videochamada, depois do intervalo, aliás, com a deputada estadual Bela Gonçalves, que está nos atendendo, para falar sobre esse fechamento dessa UTI da Rede FEMIG e sobre outros assuntos, inclusive a audiência pública que ela esteve à frente, realizada essa semana na Assembleia, sobre a morte do Gari Laudemir. Tudo isso depois do intervalo. Estamos de volta com Rede Notícia e transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, no nosso YouTube, no TV Horizonte.oficial, no Som da América FM 107,1 e da Cultura M nos 830 kHz. Vamos começar a bater um papo com a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, que está nos atendendo gentilmente, parou até o carro, está dentro de um carro, vai falar com a gente por videochamada, aí tá aí a Bela. Obrigado, viu, Bela, por ter atendido a gente aí nessa correria de uma hora para outra para a gente falar sobre esse assunto que chamou a atenção e deixou todo mundo muito preocupado, esse fechamento dessa unidade importante em Belo Horizonte, que é o UTI do João Paulo II. Como é que você viu tudo isso, Bela? Boa tarde. Boa tarde, muito bom estar com vocês aqui de novo na TV Horizonte. Olha, nós estamos diante de uma tentativa do governo do estado de acabar com a rede FEMIG. Aliás, a saúde no estado está muito complexa, né? O governo do estado não entregou nenhum dos 5 hospitais regionais e em Belo Horizonte e no interior do estado está fechando estruturas da rede hospitalar do estado, que é essa rede FEMIG. Então, desde o início do ano, nós acompanhamos a Maria Amélia Lins, que fazia cirurgias de urgência anexas ao João 23, teve que ir para a justiça o processo, que começou justamente com um anúncio de reforma, mas que nunca mais reabriu e tentaram privatizar. O medo agora é que também a UTI neonatal passe pelo mesmo processo, que ao invés de uma reforma, a gente esteja diante do fechamento dessa unidade que serve a maternidade e a garantia do direito das crianças sendo tão importante, né? Então nós vamos acompanhar de perto pela Comissão de Direitos Humanos, assim como nós estamos acompanhando os outros hospitais. O governo do estado tem um projeto de lei tramitando na Assembleia, inclusive ontem estava em pauta, que autoriza privatizar toda a rede FEMIG. Então, todos esses centros hospitalares que estão sendo fechados não estão acontecendo de uma forma isolada. É parte de um projeto maior de retirar do Estado a responsabilidade de gerir uma rede hospitalar, abrindo espaço para redes privadas da saúde. Muito grave o que está acontecendo e é importante compartilhar com vocês. Não podemos perder os nossos hospitais de referência ortopédica, como a Maria Amélia Lins, e não podemos perder as UTIs neonatais do nosso município, do nosso estado. A preocupação que a gente tem acompanhado, nossa repórter Arlane Grace foi até acompanhar também, foi a situação do João 23, para onde foi transferido nessas crianças. Aparentemente não teve nenhuma alteração na questão do funcionamento, mas pode ocorrer isso futuramente, né? Porque a gente sabe que o João 23 já é ali referência, já tem essa questão, esse trânsito ali muito, muito intenso, e com essa transferência lá pode ocorrer essa superlotação também, né?
O João 23 já está superlotado. Nós, da Comissão de Direitos Humanos, fizemos uma série de visitas técnicas lá que mostraram que ele estava funcionando para além da sua capacidade, com pessoas deitadas em macas, sem nenhum tipo de assistência, por dias, às vezes até meses, ali no João 23. O fechamento das outras unidades e a tentativa de empurrar todo mundo para o João 23 é uma verdadeira carnificina. Quando a gente faz isso com crianças recém-nascidas, é ainda mais grave, porque essas pessoinhas, elas estão sujeitas, mais do que todo mundo, a infecções hospitalares e outras complicações. Então, nos dá uma extrema preocupação o que está acontecendo, porque justamente sabemos que o João 23 hoje já não comporta nenhum tipo de acomodação de outras estruturas. Não acomodou do Maria Amélia Lins e não vai acomodar a UTI neonatal com qualidade. Isso está prejudicando o atendimento que já acontece lá, que é um atendimento especializado no trauma, referência para o país, e pode sujeitar inúmeras pessoas a infecções hospitalares, complicações e outras coisas que nós vimos acontecer ali no hospital. Ô Bela, você acredita que essa nova tomada de decisão, no meu entender, completamente atabalhoada, isso é uma opinião minha mesmo, completamente injustificável, ela faz parte realmente desse processo de preparo para o serviço social autônomo ser implantado em Minas Gerais, nos hospitais da Rede FEMIG, porque a gente sabe que, infelizmente, se tem uma maioria, o Zema tem uma maioria na Assembleia, e vai empurrando e as coisas têm passado na Assembleia de certa forma, mesmo com o trabalho da oposição. Você acha que já faz parte desse pacotaço aí? Com certeza, é o que eu disse, o projeto já está em pauta e ele pretende privatizar. Foi o que fizeram com Maria Amélia Lins. Falaram que iam fazer uma reforma, não reabriram e abriram um edital para sua privatização. É o que querem fazer com toda a rede FEMIC, sem nenhuma dúvida. Ô Bela, mudando de assunto, nos últimos dias a gente viu essa aberração, essa situação terrível que aconteceu com o Laudemir, esse assassinato cruel, bárbaro, completamente sem sentido. Você teve uma audiência pública essa semana com a família dele na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. E aí a gente pode pegar o caso do Laudemir e estender. Profissionais de saúde trabalhando no fio da meada e o tempo inteiro sendo ameaçados no seu local de trabalho. Policiais penais de Minas Gerais trabalhando numa situação terrível dentro dos presídios, com presos também em situações ainda mais precárias. O que a gente pode falar? São servidores públicos trabalhando, muitos deles terceirizados, como era o caso do Laudemir, em situação de poder morrer no seu local de trabalho. O que a gente precisa fazer como sociedade, como político, como todas as estruturas do Estado para tentar evitar esse tipo de situação, Bela? Eu sei que muita coisa foge ao nosso caso, como foi o caso de uma briga de trânsito que acabou com um assassinato cruel, mas o que a gente pode fazer para tentar evitar isso? Acho que a dor da mãe, da esposa do Laudemir, nos comove muito. Mas acho que uma coisa que me surpreendeu muito na audiência pública é a força e a clareza dessas mulheres de que o Laudemir era um homem que saía todos os dias de casa para trabalhar orgulhoso pela sua profissão e que lutava pelos outros garis, que inclusive realizaram protestos já por melhores condições de trabalho. Hoje, os garis não recebem auxílio periculosidade e isso está pendente de regulamentação no Congresso Nacional. Foi inclusive, dos encaminhamentos da nossa audiência pública. Eles não podem receber apenas o adicional de insalubridade, precisam receber também o de periculosidade. Na mesma semana em que o Laudemir foi assassinado, outro trabalhador foi atropelado em Uberlândia, o Amâncio. E é muito constante o perigo dessas pessoas que trabalham nas ruas, muitas vezes sujeitas a um trânsito cada vez mais violento. Vale a pena também lembrar que a condição deles é muito mais precária por serem trabalhadores terceirizados. Hoje, as empresas que manejam o lixo nas cidades ganham enormes quantidades de recurso e remuneram de forma muito precária os servidores.
Você deu o exemplo aí de outros no estado que estão precarizados. Enquanto o governador tem dado um aumento para si próprio de 300%, a gente não tem reajuste para os servidores do meio ambiente que estão em greve. A gente não dá reajuste para a segurança pública, inclusive regra hoje as gasolinas das viaturas da Polícia Civil e da Polícia Militar com um contingenciamento de gastos que nunca foi explicado pelo governador. Ele, que fala tanto em transparência, não apresentou até hoje os motivos e nem onde houve corte de gastos no Estado, assim como também não apresenta a tabela das isenções fiscais bilionárias, que vão chegar em mais de 22 bilhões de reais esse ano, enquanto diz que o Estado está quebrado. São todas questões absurdas que nos levam a atuar na Comissão de Direitos Humanos, no plenário, buscando justiça e melhor condições de trabalho para todos esses servidores sem os quais o nosso estado, as nossas cidades não funcionariam, né? Então, o nosso lema é justiça pelo Laudemir, que o René assassino pague, que seja esclarecido por que a arma da esposa dele, que é delegada da Polícia Civil, estava com o René, que assassinou o Laudemir. A gente quer justiça para esse caso, mas queremos também respeito e valorização para todos os garis, que não merecem trabalhar de pendurados em caminhões de lixo, sendo tratados pela sociedade como se lixo fossem. Eu vou ter que me despedir de vocês, agradeço demais a presença aqui no programa e pode dizer que podem contar sempre com a minha presença aqui, com a minha luta. Estamos agora em Juiz de Fora, para debater a construção de uma Minas Sem Miséria, um fórum para debater o Programa Estadual de Erradicação da Miséria. Vi que vocês estão aí também falando da presença do vice-governador. Eu não sei o que ele está fazendo, mas a gente está aqui construindo o Plano Estadual de Enfrentamento à Miséria, que até hoje o governo não publicou, mas que a Assembleia, junto com a sociedade, vai construir. Vamos junto. Obrigado, Bela. A gente aí ia realmente te agradecer. Mais uma vez, muito obrigado. Bom trabalho aí, bom final de semana e bom retorno a Belo Horizonte. Deputado estadual Belo Gonçalves, que gentilmente hoje nos atendeu. Hoje a gente teria aqui a Áurea Carolina, né, que é do Movimento Nossas, ex-deputada federal, ex-vereadora de Belo Horizonte. Estava confirmada, já estamos remarcando uma nova data. Ela teve um problema de logística para chegar até aqui. Logo cedo nos confirmou essa impossibilidade de estar aqui, mas de qualquer maneira vamos trazer a Áurea para discutir principalmente a questão da mobilidade urbana e o tarifa zero. É verdade. E saber da Áurea, né, que é do mesmo partido da Bela, e a Bela está trabalhando para isso, é bastidor da política, sobre essa possibilidade do retorno da Áurea Carolina à política, ano que né? Numa possibilidade dela ser pré-candidata ao Senado por Minas Gerais, representando o PSOL. Jana, vamos ficando por aqui, né? Vamos ficando por aqui, né? Sexta-feira a gente termina aqui. Sextou, hein? Só para lembrar, fim de semana tem vacinação de cães e gatos contra a raiva, viu? Procure aí o posto aí mais perto de você e não se esqueça de levar seus animaizinhos. É verdade, ó, e a lista completa dos locais de vacinação você pode encontrar no site da Prefeitura. É só acessar lá pbh.gov.br. Outra coisa, virada cultural em Belo Horizonte, final de semana, aproveite, se divirta com responsabilidade, com tranquilidade, nada de briga, nada de confusão, toca a vida. 24 horas para você aproveitar essa virada cultural. Vai ter de tudo quanto é jeito. Já teve gente hoje na redação falando que ia descer carrinho de Rolimã na Assis Chateaubriand. Meu Jesus, toma conta. Senhor da glória, cuida daquela alma. 12:59. Júnior Brasil já tá prontinho? Já tá prontinho? Júnior Brasil, bola na rede. Segue daí para trazer todas as novidades do mundo da bola nesse fim de semana com rodada completa do Brasileirão e com o Galo classificado às quartas de final da Sul-Americana. A gente volta na segunda, né, Jana? Segunda, se Deus quiser. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Fique com Deus. Toca daí, Júnior.